Dar um assunto agora que a gente precisa falar do STF, né? O Nelson Kobayashi tá aqui, advogado. O Sanderson vai entrar com a gente porque ele vai entrar com um pedido de impeachment. Ele vai entrar com um pedido de impeachment contra o Lula pela indicação do Zanin. É isso mesmo. Olha como o Brasil tá uma maravilha. O advogado pessoal do Lula, o amigo pessoal do Lula e de toda a sua família, está agora indicado pelo presidente da República, tá bom? Ele está indicado pelo presidente da República para ser ministro do STF. E aí eu pergunto, não foi o Lula que nas eleições, Nelson, deixou bem claro, com ele, ministro do STF, não vai ser indicado por relação pessoal. Com ele, ministro do STF, vai ser indicado pelo conhecimento. E aí a gente já vê essa vergonha, é mais uma mentira da campanha do Lula. Tudo que ele falou é desmascarado no governo dele. Eu vou me despedir aqui do Gabriel. Gabriel, muito obrigado por trazer sua visão aqui sobre a Venezuela. E já vou trazer o Capês. Olha aí, aplausos pro Gabriel. E vou trazer o Capês, tá? O cara que é um dos grandes juristas aí do Brasil, nosso comentarista, já vai entrar no Tá Na Roda. Agora, Nelson, enquanto o Capês entra, o que falar sobre essa pouca vergonha, sobre essa mentira e a indicação de um amigo pessoal pro STF? Olha, Thiago, primeiro é o Lula descumprindo promessa, isso não é muita novidade, não é só em relação à indicação ao STF, ele descumpre várias promessas ao longo já do mandato. Mas, na minha opinião, não há ilegalidade na nomeação do Zanin, porque a Constituição estabelece os 3 requisitos. É a idade, o Zanin está dentro da idade. Reputação ilibada, ele tem reputação ilibada. E notório saber jurídico, ele já era um reconhecido advogado antes mesmo de advogar para o Lula. Curiosamente, não na advocacia criminal, ele era um advogado reconhecido na advocacia empresarial, inclusive. Então é legal, vai ser indicado, não tem nada que impeça a nomeação dele. Só trago alguns pontos aqui. Um ponto negativo, o fato de que ele vai ficar no STF até 2050. Isso é muito tempo no poder. Quem gosta de democracia aprecia a alternância de poder. E alguém ficar por tanto tempo em um dos poderes da República, eu acho que não faz tão bem assim, não é tão democrático assim. Por outro lado, eu acho que tem um ponto positivo na indicação do Zanin ao STF, que ele vai ser um dos únicos que advogou na advocacia criminal. E precisa dessa visão no STF, porque a gente não tem nenhum dos 11 que tem essa experiência. Alguém que possa trazer uma visão, um olhar que defenda prerrogativas da advocacia, que defenda o acesso do advogado ao inquérito, ao processo, ao magistrado, à sustentação oral. Então ele vai trazer uma visão importante para o STF também, para oxigenar essa questão no STF. O que eu acho engraçado é o seguinte: até hoje, nenhum presidente indicou inimigo dele pro STF. Agora eu pergunto a vocês. Advogado pessoal, Márcio. Agora eu pergunto a vocês. Advogado pessoal. Vocês queriam que ele anunciasse ou indicasse o Acef para ser o cara do STF? No mínimo juiz, né? No aqui entre juiz. nós, esse é um cargo que é uma decisão, uma opção pessoal do presidente da República. Márcio, mas você indicar o seu advogado pessoal é muita cara de pau. Eu conheço. É um advogado pessoal do Lula. Eu conheço, indiferente disso. Não é indiferente, eu conheço o Cristiano Zanin. Não é só ter boa relação. Assim como eu conheço meu querido amigo Fernando Capeza, quem eu já dou boas-vindas, um amigo, cara espetacular, jurista, professor. Princípio que é verdadeiro. Se o Capeza fosse indicado, eu também apoiaria, porque você é um cara que respeita a lei. E o Cristiano Zanin, vou te contar isso, eu posso falar de cátedra. Pode falar o que você quiser. É um cara muito sério, muito competente, é muito bom na área criminal e ele, além de tudo, tem uma experiência gigante e deve contribuir muito. Quanto ao Lula indicar o Zanin, gente, pelo amor de Deus, é mais óbvio impossível. Márcio, eu vou passar pro Capês. Dele. Eu vou passar pro Capês, que ele acabou de chegar. Vocês estão de brincadeira. Não. Brincadeira tá você. De brincadeira. Você tá querendo dizer que a gente tá falando que o Zanin não é um cara sério. Ninguém falou aqui que o Zanin não é um cara sério. É a mensagem. Todo mundo aqui sabe que o Zanin é um cara sério. Cara ilibado. Não. Ninguém questionou a carreira do Zanin. O que eu questiono é imoral o presidente da República indicar o seu advogado pessoal para o STF. Capês, se eu tô errado, me corrija. Indicaram, mas ninguém aqui tá criticando. Tá falando que o Zanin é sério ou não é? Você que é um homem de discernimento, competência, homem da lei, foi presidente da Assembleia,
Conta pra ele, Capês. Capês, vem cá. Ô, querido. Olhando aqui, vamos pro celular. Em primeiro lugar, não tô entendendo essa camisa vermelha do Márcio Moraes. O que é isso? Ele homenagem ao bombeiro. Me deu até... Capês, é homenagem ao bombeiro. É um vermelho tão... É homenagem ao bombeiro. Homenagem à Jovem Pan. É até meio tonto. É homenagem à Jovem Pan. É homenagem ao Em segundo Maduro. lugar, meus parabéns. O programa tá sensacional. Que honra. E os convidados aqui. Uma alegria muito grande. É imoral? Fala pra mim. Bom, o Lula tá aprendendo com os erros cometidos anteriormente. Por que o Lula foi pra cadeia? Porque os ministros que estavam ali indicados pela Dilma Rousseff sufragaram algumas ilegalidades que haviam sido praticadas pela Lava Jato. A verdade é essa. Então, durante muito tempo, habeas corpus chegaram ao Supremo Tribunal Federal questionando a legalidade, a competência da 13ª Vara Criminal de Curitiba, ilegalidades do processo, e o Supremo fez o quê? Manteve todos os processos em andamento, manteve as investigações, não declarou a incompetência da Vara Federal de Curitiba. Se era uma incompetência absoluta, essa incompetência deveria ser declarada de ofício, ex ofício, e não foi declarada. Então, posteriormente, sabe-se lá por quê, o Supremo mudou de ideia e reconheceu uma incompetência que já deveria ter declarado anteriormente. E anulou todos os processos da Lava Jato e anulou no momento em que haveria a prescrição. O que se notou disso aqui? O Supremo está tomando decisões casuisticamente, de acordo com a situação, de acordo com o momento. O único ministro que se manteve desde o início coerente, do começo ao fim, foi o ministro Gilmar Mendes. Inclusive, se você entra no gabinete do ministro Gilmar, você verifica ali, Gilmar Mendes, o ministro que discorda do Brasil. E no final, o que aconteceu? A posição que ele vinha adotando, que era uma posição garantista, veio a ser confirmada e modificada por ministros que mudaram de opinião. Agora eu pergunto o seguinte, nós estamos assistindo, Tiago, que é uma coisa importante. É moral, assim, na linguagem popular, é moral o Lula indicar o advogado pessoal? Tá dentro do jogo democrático. Mas é moral? É discricionário. É moral? Não, eu acho que esse conceito de moralidade... É isso aí, Capês. É muito... Capês, muito mas aí... O que seria imoral? O que seja imoral? Eu vou falar o que seria imoral. Olha, é o seguinte... O Supremo Tribunal Federal... O cara defendeu o Lula de várias acusações criminais. Sim, mas vamos falar... O cara sabe de tudo da vida do Lula. Ele não pode julgar o Lula, essa é a questão. É o seguinte, ele está impedido de julgar os processos que ele tomou. O presidente da República deve nomear a pessoa na qual ele tem confiança. Todos indicaram seus amigos. E mais, a indicação do Zanin passa pelo Senado Federal. O Senado Federal terá que aprovar a indicação do Zanin. Mas aí a gente sabe, aí a gente sabe que é o Senado. Não tem Senado, hoje, então. Não tem, eu canso de falar Senado. isso. Não temos uma oposição no Senado. Se existem abusos praticados no Supremo Tribunal Federal, eles são praticados porque o único órgão que poderia controlá-lo não controla. Exato. É ineficiente, é o Senado Federal. Exatamente. Agora, o Nelson Kobayashi, meu colega que é advogado, embora eu seja procurador de justiça, ele colocou uma coisa importante. Precisa ter um penalista no Supremo Tribunal Federal. Eu estava olhando aqui, a pena que foi aplicada pelo relator, ministro Fachin, ao Fernando Collor de Mello, 33 anos, desconhece as regras de crime continuado, concurso formal, princípio da consunção, crime meio absorvido pelo crime fim. Depois a pena precisa ser corrigida para cair para 8 anos e 10 meses. Precisa ter alguém que julgue de acordo com os autos. É isso que nós estamos precisando. Essa é a maior prioridade do país. Eu lembro de um tempo, na década de 80, início da década de 90, que o Tribunal de Justiça de São Paulo eram os velhinhos. Eram poucos desembargadores e dizia, os velhinhos leem o processo. Nós precisamos ter juiz que não queira julgar para a opinião pública, julgar de acordo com a imprensa, que julgue de acordo com a lei. Então o Lula agiu discricionariamente dentro do raciocínio politicamente coerente. Se tem que indicar um amigo, quem é que não indicou amigo? Não, mas alguém já indicou o advogado pessoal? Alguém já indicou o advogado pessoal? O Zanin, advogado pessoal nunca ninguém indicou, Capês. O Zanin é uma pessoa honesta, o Zanin é preparado, o Zanin é um rapaz de bons princípios, ele é penalista, ele é garantista, vai ser um bom ministro, eu tenho certeza. O Supremo está precisando de ministros garantistas que leiam o processo e decidam de acordo com a lei, que cumpram a lei. Agora, com relação aos casos em que ele atuou, ele está juridicamente pela lei impedido de se pronunciar. E ele vai se abster, possivelmente. Eu acho que nós temos que tentar fazer sempre... E a impessoalidade, Capês?
A gente não tem que ter uma impessoalidade. Tem que ter o princípio da impessoalidade. Isso não é Agora, impessoal. A impessoalidade, nesse caso, como ele tem uma discricionariedade para escolher quem ele quiser e como o processo passa pelo Senado Federal, esse princípio da impessoalidade ele é passível de verificação. Da mesma maneira que o presidente da República, na época o Jair Bolsonaro, tinha todo o direito de nomear o diretor-geral da Polícia Federal. O Poder Judiciário tem que, na verdade, ele tem que se recolher um pouco. O Poder Judiciário tem que adotar o respeito à inércia jurisdicional, ele tem que aguardar provocação para decidir, ele tem que decidir nos autos, tem que falar nos autos e não na imprensa. Segurança jurídica. O país carece hoje de segurança jurídica. E a culpa, sinceramente, não é do Zanin. Eu espero que o Zanin traga um pouco de coerência e que o Supremo consiga passar a decidir de acordo com os autos, de acordo com a lei e de acordo com os princípios do processo penal. Capês, tem dois lados dessa moeda também que eu enxergo. Eu concordo muito com vocês. Eu acredito que será também um bom ministro. Mas tem um ponto só, que é o que me preocupa um pouco, que é ligeiramente inadequado essa proximidade muito grande do Lula com o Zanin, pela impressão que isso gera no povo, podendo descredibilizar um pouco o Supremo. E o povo tem que ter confiança. Acho que tem dois lados na moeda. O povo tem que ter confiança no Supremo, já não tem. Eu acho que ele vai passar por cima dessa barreira, mas gera um pouco de desconfiança do povo sobre uma instituição que merece confiança. Carol, só um minuto. O Sanderson quer falar com a gente, hein, sobre essa situação. Só pra colocar Vou pedir pra nossa produção pra botar o Sanderson, porque o Sanderson vai entrar com um pedido de impeachment, inclusive, por essa situação do Zanin. Capês, o que eu te pergunto antes de chamar o Sanderson, né, deputado federal, que já esteve aqui com a gente, o Sanderson lá do Rio Grande do Sul, se você indicar o advogado pessoal não é uma impessoalidade, não tem então mais impessoalidade. Sim. Porque se você coloca o seu advogado pessoal para ser ministro do STF, o que pode gerar algo mais pessoal? Mas não tem nada mais pessoal. Ele poderia colocar o advogado, ele poderia colocar o próprio advogado para ser ministro da Justiça, por exemplo? Por quanto tempo ele vai ser ministro? Por quanto tempo ele vai ser ministro? Até 2050. Até 2050. É muito tempo. Na verdade, nós estamos falando de uma indicação. Espero que ele seja bem bom mesmo. Nós estamos falando de uma indicação para todo o futuro, não para um período de 2, 3 anos. E é importante que entre o ministro penalista, que conheça direito penal, conheça a prática do direito penal, que seja garantista, que aplique os princípios, que não queira julgar para ser aplaudido. Você acha que o ex-advogado pessoal vai ser rígido com o Lula, por exemplo, em algum processo? Eu acho que ele será declarado suspeito para julgar os casos em que o presidente Lula estiver envolvido. Mas o Benedito Gonçalves, que deu abraço no Lula, tapinha na cabeça, votou? Não, mas é que tem uma relação aqui profissional, que você falou, ele foi advogado, uma relação objetiva que ele tem com o presidente Lula. E a história mostra o contrário, na verdade. Se a gente analisar Joaquim Barbosa, Fux, Fachin, que foram indicados pelo PT, eles atuaram muito mais contra do que a favor. Então, cara, é o seguinte, ele nomeou o César Peluso. Em 2006, César Peluso, primeiras contas do Lula que ele foi julgar, ele rejeitou as contas do Lula. Nomeou o Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa enterrou o PT no mensalão. Eles querem provar que são independentes. A Dilma nomeou o Fachin e o Barroso. Sufragaram todas as questões da Lava Jato que eram discutidas e posteriormente declararam incompetente a vara de Curitiba. Foram decisões casuísticas. Então o Lula também, ele está olhando o seguinte, bom, pera um pouquinho, você nomeia a pessoa, vira um super poder ilimitado, ninguém controla, faz o que quer, ele também tem que tomar uma cautela, porque a democracia não está com o sistema de freios e contrapesos. O Senado Federal, que deveria fazer o contrapeso, não está fazendo. Então, se o Supremo é Supremo, na autêntica acepção da palavra, é preciso também... Eu preciso botar o capitão Telhada também para falar, junto com o coronel, sobre essa situação do Senado, tá? Porque o Capês apontou aí um problema que eu apontei no começo do programa, que é um Senado, em termos, né, se você for pro lado da direita, praticamente inútil. Inútil. Praticamente. É um Senado inútil. Porque se fala muito em abusos do Poder Judiciário. Se fala muito que tem que se limitar o Poder Judiciário. Quem pode limitar o Poder Judiciário? O Senado. Aí a minha pergunta que eu fiz ao Magno Malta, né, Capês, ao vivo, no Linha de Frente. Cadê os senadores de direita? Porque a gente tem 34 que são ditos de direita, que não estão se mobilizando para nada. Eu fiz uma lista de 10 daqueles que mais se posicionam de direita. Cadê? Se eles se unirem,
a situação pode mudar. Agora, parece que tem um bando de rabo preso no Senado. Parece que eles não podem fazer nada porque eles estão devendo na justiça. E aí sabe que se eles fizerem alguma coisa, vão desencavar alguns processos contra muitos senadores de direita que estão se acovardando e não estão fazendo nada. O presidente Lula, Thiago, na minha visão, ele não tem apreço pela verdade e nem pela responsabilidade das palavras dele. Ele fala na campanha que não vai indicar alguém pro STF com relações íntimas ou relações de amizade ou pessoalidade e indica. Ele fala que é legal, ele defende o marginal para roubar um celular e tomar uma cervejinha e ele estimula todos os bandidos do Brasil à impunidade, a agir, a atuar e a roubar e a oprimir o cidadão de bem. Ele fala agora na visita do ditador Maduro que qualquer narrativa contra a presidência desse presidente Maduro é antidemocrático. Então ele não tem apreço pelas palavras dele, não tem apreço pela responsabilidade. Ele está se aventurando na presidência, esquecendo que ele foi eleito por uma pequena margem acima do presidente Jair Bolsonaro. Por isso que ele está tendo um governo difícil. E o Senado, agora eu vou jogar pro meu pai, o Senado lá em Brasília tem que trazer, sim, um contrapeso, um freio. Mas não traz. A gente fala. É o que eu falo. Parece que os senadores de direita, eles são influenciadores digitais. Porque eles só falam nas redes sociais. Eles não fazem nada. Não, é aquela frase, eu fiz o que eu pude, tô suando a camisa. É isso. Coronel, calma. Coronel, o que você acha que esse Senado pode fazer? Porque, me desculpa, eles não fazem nada. Não, o que eu não acho não, o que o Senado tem que fazer é se posicionar, né? Porque nós notamos que o capitão Telhada falou uma grande verdade. O Lula, ele não tem responsabilidade nenhuma no governo. E cada dia que passa, mais isso fica concreto, mais isso fica aparente. Quanto aos senadores, acontece o mesmo problema que nós temos na Câmara dos Deputados. Nós temos alguns senadores que foram eleitos em nome do conservadorismo, em nome da direita, em nome das boas regras, mas quando assumem um cargo, se vendem por cargos, se vendem por benesses, se vendem por emendas. Essa é a grande realidade. Você acha que tem muito rabo preso também? Com certeza. De não poder mexer com o judiciário? O que acontece é que tem muita gente que quer responder a processo lá ao longo de uma carreira política e quando faz qualquer aceno de que vai tomar uma providência correta e enérgica contra as coisas erradas, já é ameaçado que o processo vai ser colocado em votação ou em voga novamente. Aconteceu isso agora com o próprio presidente da Casa, da Câmara dos Deputados, onde ele, ao tomar uma providência, expor que poderia haver problema em não se aprovar a PEC lá, a MP dos Senados, dos ministérios, MP dos ministérios, de imediato os casos dele que estavam lá em votação foram colocados em votação novamente. Já falou, olha, nós não esquecemos de você, não vota a nosso favor que nós vamos te ferrar. Isso é bem claro. Então, é difícil você ter políticos hoje que não tenham problemas na justiça. Até pelo próprio mandato acontece de você ser processado, faz parte, todos nós somos políticos, nós temos esse problema. Só que tem políticos que têm problemas outros, são problemas com envolvimento em corrupções, em desvios, em problemas, quando foram prefeitos, vereadores, deputados, isso tudo vem à tona. Então as pessoas que têm esse problema, quando se posicionam corretamente, já são ameaçados pela justiça, dizendo, olha, nós não esquecemos de você não. Isso faz com que a pessoa retorne, e vote a favor do governo. Ou seja, temos senadores nas mãos do judiciário. Tá na cara. Sabe o que eu acho interessante? Tá na cara. Por isso que tem que ter um judiciário que seja discreto, um judiciário que seja comedido, um judiciário que aplique a lei, um judiciário que leia os autos do processo, que não leia a imprensa, porque muitos juízes já se preparam para julgar, nem conhece o processo, ele lê o jornal, ele já formou a convicção. Isso é muito grave para a democracia. Sabe o que eu acho engraçado? O pessoal diz assim, bem, mas o Lula indicou o Zanin. Agora, o Zanin não vai passar por uma sabatina no Senado agora? Sim. Exatamente. Os não vai passar? Deveriam tomar providência. Então, se não querem, viu, Thiago? Se não querem o Zanin, então que digam não lá no Senado. Por quê? O Zanin só vai entrar se o Senado quiser. Agora, o Senado que tá na mão de quem? Escuta, vamos lá. O Senado tá na mão da direita. O Rodrigo Pacheco é garotinho de quem? Na mão da direita. Rodrigo, na mão da direita. Pacheco, todo mundo sabe aqui. Rodrigo Pacheco da direita. Que direita? Que direita? Que direita? Senado forte. O Marinho tinha ganhado. Se fosse direita, o Marinho tinha ganhado. Escuta, vamos lá. Pacheco, Márcio, de onde você trouxe a informação que o Senado tá na mão da direita? Tá bom. Aonde, velho? Vai ter a sabatina. Essa direita sua é canhota.
Direita canhota. Gostei, Telhado, gostei. O seguinte, vai ter a sabatina. Então, não deixem o Zanini entrar no STF.com.br. Ué, que é exatamente o que eu tô criticando aqui.